Nas últimas aulas, nós criamos a validação de dados para essa primeira linha, onde eu tenho a equipe, que eu posso selecionar, onde eu tenho o sexo, que eu posso selecionar aqui, e aliás, tem uma mensagem de entrada, tá? É, e eu tenho também a questão de idade, nascimento e do CPF. Então, aqui no CPF, ele aceita só 11 caracteres, conforme a gente havia formatado na aula anterior, perfeito? E aí, uma das questões mais que geram dúvidas é como eu posso selecionar, replicar essa validação de dados aqui para as células abaixo. Eu vou te mostrar algumas opções e no final vou te mostrar aqui eu acho a melhor, perfeito? Então eu poderia replicar essa formatação, essa validação de dados através do famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então nessa célula aqui eu tenho a minha validação de dados. Ó, até vou colorir aqui uma cor diferente. Nessa célula eu tenho a validação de dados. Poderia copiar essa célula e colar aqui no intervalo que eu quero. Ó. Vou selecionar esse intervalo, Ctrl+V, perfeito? E aí ele copia então toda a validação de dados. Ó. Aqui a mensagem de entrada também, a idade, se eu digitar aqui, ó, 10, por exemplo, ele não deixa, tá? Enfim, ele copia toda a validação de dados. O que acontece? Aqui eu teria que apagar todos os dados, tá? E fazer essa configuração, ou seja, sempre copiar a primeira linha, colar para as outras linhas e apagar. Porém, não é a situação mais viável, né? Então, vou dar Ctrl+Z para voltar da maneira que nós estávamos. E aí a gente tem uma segunda opção, que seria a seguinte, ó. Também copiar a primeira linha. Lembrando que para copiar, eu cliquei aqui nessa primeira célula, pressionei Ctrl Shift seta para baixo. Aliás, ó, selecionei a primeira célula, Ctrl Shift seta para o lado, selecionei toda essa linha aqui, esse intervalo. Ctrl C, tá? Isso que eu fiz para copiar essa linha. E aí eu teria a opção de vir aqui, ó, colar, tá? Então quando eu clico aqui na seta, eu tenho várias opções, olha só. Fórmulas, enfim, eu tenho várias formatações. Dentre elas eu tenho colar especial. E aqui em colar especial, se você perceber, nós temos essa opção aqui de colar a validação, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Copiei, vou selecionar aqui o intervalo de células que eu quero e vou colar então a validação. Então vou lá em colar especial, vou selecionar a validação e pressionar OK. Agora, olha só, ele não trouxe nenhuma informação da primeira célula, porém ele copiou a formatação, ó, a mensagem de entrada, tudo mais. Se eu digitar alguma coisa que não é permitido, ele também mostra aquela mensagem que nós criamos, perfeito? E nas outras células aqui também é a mesma coisa. Mas a opção mais comum e mais utilizada para automatizar isso aqui é a formatação como tabela. Então, agora a gente vai falar então, portanto, da formatação como tabela nesse módulo, nesse primeiro módulo, que tem uma junção aí, principalmente com essa validação de dados. Então, por exemplo, eu poderia excluir aqui essas linhas e ficar somente com o título e essa primeira linha aqui, ó, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui dentro de alguma célula, nesse intervalo, vou lá na página inicial e aqui do lado direito eu tenho aqui, ó, formatar como tabela. Posso escolher qualquer opção, vou escolher essa opção aqui, ele já vai reconhecer o intervalo de células da minha tabela,
Tá vendo lá que ele tem esses pontinhos aqui, ó, essa linha pontilhada é o intervalo que ele reconheceu. E essa pergunta aqui, ó, essa afirmação: minha tabela tem cabeçalhos? Caso não tenha, eu desmarcaria, mas já que tem, eu vou marcar aqui e pressionar OK. E aí, ele formatou como tabela aqui para mim. Então, por exemplo, quando eu clico fora, veja que eu tenho aquelas guias lá em cima. Mas se eu clicar em cima, além das guias que já estavam, ele vai me dar essa opção aqui, ó, design da tabela. Então, dessa maneira aqui, eu sei que a minha tabela está formatada. Eu também consigo visualizar e saber que ela está formatada como tabela nessa quina aqui, ó, na quina direita, nessa quina à direita, sempre na última célula vai ter esse pontinho verde aqui. Então, isso significa que está formatado. Feito isso, eu posso digitar outro nome aqui, tá? Por exemplo, eu posso digitar qualquer nome aqui, ó. E quando eu pressiono Tab, olha só o que acontece. Automaticamente ele cria uma linha aqui e com todas as validações. Então, essa é a forma mais utilizada que eu sugiro que você faça, que é formatando como tabela. Então, essa é a lógica da questão de formatação como tabela em relação à validação de dados. Perfeito? Então, faz aí, é hora da prática para a gente seguir para a próxima aula.